E o que o Senhor falou no meu coração nessa semana, está lá em João capítulo 5, de 1 a 15. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. E essa semana o Senhor me trouxe à mente, depois eu vou contar isso para vocês, mas veio essa palavra no meu coração na terça-feira: o paralítico de Betesda. Irmãos, a gente vê aqui nessa história, esse homem aqui, a Bíblia não fala nem o nome dele, fala só que é o paralítico de Betesda, porque Betesda era esse tanque que existia, que tinha 5 pavimentos e que de tempo em tempo um anjo movia as águas, e ali tinha multidão, a Bíblia diz aqui no texto, multidão de enfermos, coxos, paralíticos, todo tipo de enfermo estava ali naquele lugar esperando o mover das águas. Quando havia o mover das águas, o primeiro que descia no tanque era curado. E esse tanque não era muito fácil de descer não, esse tanque era de vários pavimentos, não era como hoje a gente vê aí, uma piscina e é fácil dar um mergulho não. E imagina isso para pessoas enfermas, para pessoas cegas, para pessoas coxas, para paralíticos, para todo tipo de enfermidade. E esse homem estava lá. Eu fiquei pensando acerca dele, eu não sei se ele já nasceu assim, a Bíblia não fala que foi de nascença, fala que ele era inválido há muito tempo. Então eu não sei se ele já tinha mais idade, ou se ele nasceu assim, e a Bíblia fala que ele tinha 38 anos quando isso aconteceu. 38 anos, eu não sei quanto tempo da vida dele, ele foi ali naquele poço. Eu imagino que por muitos anos, ele foi ali naquele poço buscando a cura. E a gente vê aqui nesse episódio, Jesus indo para Jerusalém para participar da festa dos judeus. Coisa maravilhosa, durante toda a ministração do louvor, os louvores que engrandecem o nome de Jesus, que fala do amor de Jesus, do poder do Senhor. E eu ali pensando e analisando dentro dessa última canção também, a gente vibra com o poder do Senhor. A gente vibra, a gente precisa que o nosso coração pulse diante desse poder, diante dessa grandeza. E a gente colocar a nossa fé em prática diante daquilo que a gente crê. Há poucos dias eu estava orando, e é importante essa leitura bíblica, é importante a gente nos alimentar da palavra de Deus e saber quem o nosso Deus é.
Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a nossa fé vai sendo fortalecida. E eu estava orando, irmãos, há muito tempo eu tive bursite num dos braços, e agora, por fim, tendinite nos 2 braços, e nos tornozelos eu levantava da cama assim, ó, porque o tornozelo queimava, então ficava até começar a articulação mover para eu andar direito, mas tudo inflamado. E eu ajoelhei para orar. Eu tinha lido nesses evangelhos, a gente chega ali nesse momento que Jesus levou sobre nós, sobre ele, as nossas enfermidades. Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, chegar esse momento de ler sobre a grandeza de Jesus, o que foi aquele ato ali na cruz do Calvário. E eu coloquei ali as mãos nos meus ombros e falei: Senhor, eu repreendo, a tua palavra diz que o Senhor levou ali na cruz do Calvário as minhas enfermidades. Então, Senhor, eu ponho a mão aqui nos meus tendões e eu repreendo. E estou andando pela casa, quando eu sinto em qualquer movimento que eu sinto, eu falo: eu já determinei a cura. Porque a gente precisa se apropriar e experimentar, e começar a declarar, ao invés de reclamar: o tendão está doendo, aqui está doendo, a junta está doendo, aqui está doendo. Senhor, eu declaro a cura, porque a tua palavra diz que Jesus levou sobre ele ali na cruz do Calvário as nossas enfermidades. E a gente precisa declarar, a gente precisa. Quantas vezes, né, Euclésio, você veio para cá de bengala, o Euclésio curvado, eu não sei quantos irmãos aqui se lembram desse tempo na vida do Euclésio, e a obra que o Senhor fez na vida dele. Mas ele estava aqui. Ele estava aqui na outra igreja lá, o Euclésio de bengala, o Euclésio morrendo de dor, o Euclésio curvado, mas ele estava aqui. Da mesma forma, nós víamos aí em quantas e quantas vezes o pastor Nilo aqui. Então é importante a gente não parar por causa das enfermidades, das dores, das circunstâncias da nossa vida, mas a gente declarar o poder de Deus. E Jesus estava lá. E aí, pensando sobre isso, irmãos, pensa bem, Jesus hoje está aqui. Está aqui nesse lugar de 4 paredes? Sim, sim, está. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E ele habita em nós, ele está aqui. E às vezes, irmão, será que nós saímos de casa e a gente vem para o culto e a gente tem esse sentimento que Jesus está presente? Será como que é nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos? Como que quais são as nossas atitudes? Será que nós revelamos verdadeiramente? O Senhor vê que realmente nós estamos no lugar de culto ao Senhor, de adoração, de reverência, de temor, de fé. Será que é assim que nós viemos para a casa do Senhor? Será que é assim que nós estamos aqui? Como está o nosso coração? O que o Senhor vê no nosso coração essa noite, nós que estamos aqui? Qual é a motivação do nosso coração? Como nós nos encontramos aqui essa noite? Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. E Jesus, ele chegou naquela festa. Ele foi lá para assistir a festa dos judeus. Só que chegando lá, ele olhou para aquele homem. E a Bíblia diz aqui no versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, quer dizer, Jesus, ele sabe quanto tempo você está à espera de um milagre. Jesus, ele sabe qual o estado do seu coração, da sua alma e suas necessidades, ele sabe. Jesus, ele contempla. Jesus, ele conhece. Diante de uma multidão, Jesus se compadeceu desse homem, que Jesus sabia que tinha 38 anos, inválido. Qual a idade dele eu não sei, se foi inválido de nascença, ou se aconteceu alguma coisa, ele ficou inválido depois, isso eu não sei, mas 38 anos inválido. Jesus, irmãos, ele sabe como anda a sua mente, a minha mente, o meu coração, o seu coração. Na semana passada eu ia pregar e eu pedi o pastor Léo que pregasse no meu lugar. Tem dias, irmãos,
que a gente pensa assim, eu não tenho condição de falar. Ou se não assim, eu quero ficar quietinha no meu canto. Eu quero só receber. E eu saí de casa, falei para o Senhor assim, Senhor, o Senhor pode me bater muito hoje. Pode me bater, o Senhor pode me... Mas fala comigo hoje, pode me bater. E o pastor Léo terminou aqui todo sem graça. Ai, irmãos, eu apanhei primeiro. Lembra do final da mensagem do domingo passado? Eu apanhei primeiro, mas todo mundo assim, ó, encolhido, quietinho, por causa daquilo que Deus tratou conosco na semana passada. O Senhor tem falado conosco sobre posicionamento. O Senhor tem falado conosco, irmãos. Eu coloquei no grupo da igreja essa semana que eu espero de coração que os irmãos, a Igreja Batista Renovada, esteja lendo a palavra de Deus, esteja orando. Eu espero que verdadeiramente aquilo que estamos falando aqui esteja acontecendo unidade no nosso meio. Sabe por quê? Se não estiver acontecendo a unidade no nosso meio, se nós não estivermos juntos, vivendo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, quando as coisas não acontecem, aí é assim, não aconteceu porque não foi Deus que falou. Ah, não aconteceu porque não tem santidade. Ah, não aconteceu porque deve ter pecado aqui, pecado ali. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e pensar, Jesus, o Senhor está falando ao nosso coração. O que eu tenho feito com o que Deus tem falado? E o Senhor tem falado muito comigo sobre algumas mudanças. Mudanças de hábito, disciplina, mudanças, irmãos, mudanças em áreas da nossa vida. Eu não sei se algum irmão, quem aqui por acaso, não sei se essa palavra é só para mim, quem aqui por acaso o Espírito Santo fala sobre mudanças? Mudanças que precisa ter, não, só esses. Mudanças, irmãos, mudança. O que eu preciso fazer? Se eu não estou orando, eu preciso orar. Se eu estou orando, eu preciso orar mais. Se eu não estou lendo, eu preciso ler. O que Deus tem falado? Mudanças na sua vida, nas suas áreas da vida. Não é só mudança de nível espiritual que eu estou falando, não. Mudança na alimentação, para ter uma alimentação mais saudável. Hábitos de atividade física, para ter uma vida de qualidade, com mais saúde. Hábitos, mudanças. Eu acredito que o Espírito Santo é o mesmo, e Ele fala ao nosso coração. O que acontece é que muitas vezes a gente não está percebendo. E a gente vê aqui que Jesus, ele estava lá, ele fala com aquele homem, e que coisa maravilhosa, irmãos. Quando Jesus, ele fala com aquele homem, olha, pega a tua esteira e anda, o homem estava ali esperando a água mover. O homem estava ali esperando a água mover. Jesus simplesmente deu uma ordem e um milagre aconteceu, enquanto estava todo mundo ali esperando o mover das águas. Sabe o que isso fala? Jesus, ele quebra tradições. Jesus, para Jesus não tem diagnóstico. Para Jesus não tem limitação nenhuma. Para Jesus as coisas, ele age independente das circunstâncias ou dos métodos humanos. Quando Jesus opera, não precisa ter barulho, não precisa ter plateia, não precisa ter movimento. Ele fala no nosso coração individualmente, Ele promove cura, restauração na nossa vida. Ele fala conosco independente do ambiente onde você está ou das circunstâncias à sua volta. Ele pode falar sim, com vento forte e veemente. Ele pode falar assim com um fogo ardente. Ele pode, mas Ele pode falar com uma brisa suave, onde ninguém imagina que você está ouvindo algo da parte de Deus, e Ele está ministrando no seu coração. Toda vez que eu estou sentada ali, eu estou recebendo o que daqui de cima vem da parte de Deus. Eu estou recebendo o que o pastor está falando, o pastor Léo está falando, todas as pessoas que vêm aqui para falar da oferta, o Senhor está ali ministrando algo no meu coração. E eu vou anotando para eu não esquecer. Versículo 8 diz assim, olha, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A
palavra, basta uma palavra. Eu estava falando com o Amorim é o cara dos projetos aqui na igreja. O pastor também em relação à obra. Para cada um de nós, aonde precisa de um milagre, basta uma palavra do Senhor. Hoje eu falei com o Amorim, você é o cara dos projetos. A hora que Deus der o sim e o amém, o projeto é liberado. A verba sai e as coisas acontecem. A hora que Deus der uma palavra, o diagnóstico muda. Deus cura, Deus restaura. Basta uma palavra do Senhor e tudo na nossa vida pode ser mudado, pode ser transformado, como nós cantamos aqui. Tudo Ele pode transformar. E uma coisa interessante que eu observei na vida desse homem, que eu acho que a gente pode tirar de lição para a nossa vida. O versículo 7 diz assim, olha: Senhor, respondeu-lhe o enfermo quando Jesus perguntou se ele queria ser curado: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Sabe o que eu percebi aqui? Esse homem estava tentando. Quando ano passado eu falei para a igreja que eu estou falando de mudança há muito tempo. Muito tempo. Acho que já, desde que a gente chegou aqui, eu comecei a falar assim, eu vou falar de púlpito as coisas que eu fui organizar, quando o Senhor começou a falar de organização. Então, irmãos, quando a gente vê assim, que a gente fez pouca coisa dentro de algo que Deus falou, por exemplo, vamos organizar nossa saúde. Desde 2022 que eu não faço um preventivo. Minha mãe morreu, 2023 dentro de casa, nós estamos em 2026, cuidado com a saúde. Aí o Espírito Santo não fala com você não, comigo fala, seu corpo é minha habitação, é minha morada. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação. Para desinflamar, tem que comer coisas mais saudáveis, senão fica inflamada. Então são as coisas às vezes que a gente quer que Deus faça, mas o Espírito está trabalhando em nós, para nós termos atitude de mudança. E eu estava falando com o Senhor, puxa, eu queria ler 5 livros, eu li 1 livro ano passado, 1 livro. Eu fiz a leitura da Bíblia anual, mas eu consegui ler 1 livro secular. Eu queria ter lido mais livros. Eu comecei atividade física e parei. Começa uma dieta, daqui a pouco para essa dieta. Começa com uma disciplina de algo, daqui a pouco entrega os pontos. E o Senhor sempre ali, o Senhor é diferente com vocês? Hein? Será que sou só eu que sou assim? E o Senhor falando ao meu coração, o Senhor falando ao meu coração. Mas, irmãos, tem uma coisa dentro de mim que eu falo para o Senhor o tempo todo. Primeiro, cada coisa que vai para o lugar, que fica diferente, que eu consigo fazer, Senhor, eu te louvo porque eu consegui fazer isso. É o que? Valorizar aquilo que você está fazendo, se alegrar por aquilo que você está conseguindo, ver mudança, tomar atitude e determinar, irmãos, determinar, IBR, eu vou continuar tentando. Não podemos desistir. Se nós desistirmos de nós vamos investir em alguém? Se nós desistirmos de nós vamos querer abençoar a vida de alguém, aconselhar alguém, discipular alguém, orar por alguém, visitar alguém. O que nós vamos querer fazer para o crescimento da igreja, indo nessa ordem de Jesus de cuidar, de discipular, se nós não nos amarmos a esse ponto de ver beleza, valor, riqueza, bondade de Deus na nossa vida e dar valor a isso. E o Senhor falou comigo assim: você pode pregar sim, você pode pregar sim, eu só não quero que você desista. Você precisa continuar. É o que eu tenho pregado aqui, constância, IBR.
Constância, IBR, parar a gente não vai, vamos continuar tentando, vamos continuar, vamos avançar. Não podemos falar assim, não consegui ler a Bíblia, mesmo ano que vem eu leio. Eu coloquei lá no grupo, quem não começou, começa hoje. Começa hoje no texto que eu estou colocando aqui. Porque como é que nós vamos avançar se aqui de cima sai uma direção? É o que o pastor Léo falou isso domingo. Sai uma direção e essa direção não é ouvida. Essa direção não é cumprida. E isso é para todos, do mais jovem ao mais velho. Nós precisamos nos unir, é isso que o Senhor está falando? É isso que está sendo pregado? É isso, eu faço parte desse corpo. Vestir a camisa, unidade, é realmente entender e falar assim, não, eu estou aqui. Eu estou nessa promessa, eu faço parte disso. E o Senhor falou no meu coração, você pode sim, eu só não quero que você desista. Eu não quero que você pare. E aí essa situação desse homem chamou atenção. Sabe por quê? Porque ele falou assim, eu não tenho ninguém. Quantas vezes a nossa desculpa é, eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho em casa para servir a Deus, aí me desanima. Eu não tenho o apoio do meu marido, aí me desanima. Eu não tenho, os meus filhos estão assim, estão assados, e isso me desanima. E eu vi esse homem falar assim, não tenho ninguém, mas eu estou tentando. Ele estava ali, esperando mover das águas. A palavra diz aqui, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Mas ele estava tentando, aqui diz, sozinho, mas tentando. Limitado, mas tentando. Humilhado, mas tentando. Quantas vezes a humilhação, a vergonha, o desânimo, a frustração, a solidão, a escassez, a doença, simplesmente nos paralisa. Quando esse homem, diante de um quadro como esse, ele fala para o Senhor assim, quando eu estou tentando entrar, entra outro, mas ele estava lá. Cada vez que ele imaginava, o anjo vai vir e vai mover a água, eu vou ficar aqui, porque uma hora eu consigo entrar nessa água e eu posso ser curado. E ele, como paralítico, ele dependia de quê? Da ajuda de pessoas. Esse homem teve a vida mudada, sem entrar na água, sem movimento de água nenhum, porque Jesus estava lá. E uma palavra de Jesus mudou a vida desse homem. E eu fiquei pensando, analisando a vida desse homem. Irmãos, pensa comigo. Como é que devia ser? A família dele devia virar para ele e falar assim, olha só, a gente vai te botar lá no tanque. A gente leva cedo antes do trabalho, a gente coloca lá. Mas é só o que a gente pode fazer, porque tudo está parado aí, mas a gente tem que trabalhar. O homem sozinho, na beira do tanque. Dependendo de pessoas, da bondade de pessoas, talvez da sua família, no mínimo, para colocar ele lá, para ele ser curado. Mas ele estava lá. E a vida dele, o que devia ser a vida dele? Ele não devia ter uma esposa, provavelmente, ele não devia ter... Ele não tinha trabalho, ele não tinha uma vida social. Como devia ser a vida desse homem? 38 anos em cima de deitado lá. Se estava numa maca, se estava no chão, simplesmente ali paralisado. Com uma palavra de Jesus, esse homem teve toda a vida dele restaurada de volta. Em todas as áreas da vida dele agora era possível ele ter uma vida familiar, social, física, profissional, espiritual, em todas as áreas da vida dele. E o interessante, no versículo 14 diz assim, vocês viram aqui que os bonitos lá começaram a criticar, porque ele foi curado, e Jesus, ele mandou, pega a sua esteira e anda. Eu não vou entrar nesse mérito, ele foi criticado por causa disso, porque era sábado. Mas nós vemos aqui no versículo 14, que esse homem, ele foi
ele foi interrogado: quem foi que mandou você pegar a sua esteira? Hoje é sábado, é proibido pela lei pegar a esteira. Não, o homem que me curou mandou eu pegar a esteira e andar. Quem te curou? Não sei. Mas eu achei interessante uma coisa: o homem foi no templo. O homem foi no templo. Ele podia não ter voltado. Não teve aqueles 10 leprosos que só um voltou? O homem foi no templo. Agora que ele podia andar, que ele está... Quantas vezes podemos receber uma cura, algo da parte de Deus, e qual o reconhecimento? Esse homem foi ao templo, agora ele podia andar. Lá no templo é que Jesus fala para ele: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que ele não está preocupado só com a cura do corpo, mas também com a cura da alma. Quando ele fala, vai e não peques mais, o que ele está querendo dizer? Cuida da tua alma. Porque a alma doente é que faz o homem pecar. A alma doente é que faz o corpo pecar. E aqui Jesus ele fala, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais. E a gente vê com isso que Jesus ele tem interesse em curar a nossa alma. Jesus ele sabe como está a minha alma e como está a sua alma. Ele sabe aonde que a gente fica agarrado. Ele sabe o que a gente sente, aonde que a gente precisa das mudanças na nossa vida. E eu fiquei pensando o seguinte: o que significa aquela esteira? O que significa aquela esteira? O homem ser curado, Jesus falou, pega a sua esteira e vai. Ele teve que pegar aquela esteira e ir embora. E ele obedeceu mesmo quando não podia. Essa esteira significava a sua condição. Essa esteira significava a sua condição. Paralítico. Paralisia. Invalidez. Essa esteira significava a condição dele de paralítico e de inválido. A esteira, depois do milagre, também tinha um significado. O paralítico curado por Jesus. Depois da cura, depois do milagre, aquela esteira, olhar para aquela esteira significava o seguinte: ele era paralítico, mas agora ele pode andar. Jesus fez um milagre na vida dele. Eu sempre digo, eu aprendi isso, que Deus ele não desperdiça a nossa dor. Deus ele não desperdiça a nossa história. A nossa história, a nossa dor vai virar mensagem na mão do Senhor. Alguém precisa daquilo que você viveu, daquilo que você vive, daquilo que você aprende em Deus, daquilo que você experimenta com o Senhor. E assim foi na vida desse homem. E essa semana, terça-feira eu fui orar, e eu fui orar lá na minha sala. Eu não tenho costume de orar na sala, eu oro no meu quarto. E como eu estava falando para vocês que eu agradeço a Deus, simples mudanças. Tinha uma cadeira lá em casa, muito velha, uma cadeira dessas do papai, que eu tenho ela lá em casa há 22 anos, mais ou menos, desde que eu vim para Paraíba do Sul morar, 23 anos mais ou menos. A cadeira estava um lixo. A cadeira era de corino, e o corino ficou todo estraçalhado, rachado, descascado. O assento da cadeira afundou. A cadeira eu estava pensando assim, eu vou jogar no lixo, eu vou botar aí na rua, a cadeira. Mas eu resolvi
colocar a cadeira num estofador. Mas essa cadeira estava lá na minha varanda, eu botava uma almofada nela, jogava um lençol por cima e meu pai sentava lá para tomar sol, nessa cadeira velha. Nesse período que o Senhor está trabalhando na minha vida, sobre organizar, irmãos, tira o que é velho. O que é velho, que está sujo, que está rasgado. Não é o que tem condições de uso, não. Não estou falando para sair gastando dinheiro, comprando, não. Eu até poderia me entrar numa dívida e comprar algo novo, mas o estofamento ficou mais barato, apelei pelo mais barato. Mas eu comecei a me incomodar com coisa que veio lá da casa da minha mãe, que estava lá coberto com pano, que precisava estofar, com aquela cadeira velha onde meu pai sentava, toda rasgada, afundando lá, um lixo que eu tinha que cobrir. Eu comecei a me incomodar, e aí eu fui e mandei a cadeira para o estofador. Nesse dia que eu estava orando na sala, quando eu abri os meus olhos, eu olhei, e eu falei assim: Senhor, obrigada, obrigada, porque na metade do mês de janeiro a minha sala era outra. Essa cadeira que estava lá fora, e que eu ia jogar no lixo, agora ela é enfeite na minha sala, ela é útil na minha sala, ela embeleza a minha sala, porque ela foi para reforma, ela foi para ser restaurada. E o Senhor começou a falar no meu coração, à medida que eu comecei a adorar o Senhor e fazer o que eu estou falando com os irmãos. Valoriza uma gaveta que você já arrumou, valoriza a limpeza no guarda-roupa que você fez, roupas que você não usa. Valoriza uma limpeza que foi feita e que lixo foi jogado fora. Valoriza uma mudança de hábito que você adquiriu e que você, puxa vida, glória a Deus, eu estou conseguindo deixar de comer mais doce, eu estou conseguindo caminhar, eu estou conseguindo me exercitar, eu estou conseguindo ler a Bíblia todo dia, eu estou conseguindo orar. Valorize, mas se não está fazendo, não pare. A palavra de Deus é: não pare, não desista, avance para crescer, avance para as mudanças, avance, porque, irmãos, nós não vamos nos desenvolver como igreja, se nós que estamos aqui hoje, não tivermos isso que o Senhor tem nos falado. E aí eu estava olhando para aquela cadeira, e o Senhor começou a falar comigo sobre tudo que Ele já me falou em relação à mudança, disciplina, e o Senhor me fez lembrar de vinho novo, é só no odre novo, Ele não coloca vinho novo em odre velho, e o Senhor começou a me fazer lembrar. Aí eu sentei para fazer a minha leitura diária, e no dia que Deus me falou isso, que eu me alegrei vendo aquela cadeira, e eu falei: é mesmo, assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a nossa vida. A gente tem que ter mudança. É possível, se com uma cadeira é possível, quanto mais nós, com a ajuda do Espírito Santo. Se com objeto é possível, quanto mais nós que somos filhos amados do Senhor. Deus não nos quer acabados, destruídos. Aí eu abri a Bíblia olha só o que eu abri a Bíblia no dia da minha devocional de terça-feira, depois que eu levantei da sala. Na minha Bíblia tem umas pérolas do Evangelho aqui no rodapé, e diz assim: meu conselho para você é este: prepare-se para mudanças. Tudo muda, pessoas, circunstâncias e situações. O processo torna-se mais fácil quando sabemos disso desde o início. Gente, olha bem, eu acabei de estar ali diante do Senhor, e veio essa palavra do paralítico de Betesda, o homem tentando entrar naquela água durante todo o tempo. De repente vem Jesus e muda completamente a história daquele homem, a vida daquele homem. É claro que muitas mudanças que acontecem na nossa vida a gente pode não entender, porque a gente pensa em mudanças que vão ser boas, mudanças que vão trazer bons resultados, mudanças muito agradáveis. Mas na última vez que eu preguei, eu falei sobre a armadura de Deus, eu falei: cuidado que o dia mal chega.
Na minha vida houve uma mudança. Um dia eu orei e falei: Senhor, me prepara para ser a mulher que o Senhor precisa que eu seja. Para que eu fui orar isso? Você não tem noção. Porque se a Ângela que eu era não é a mulher que Deus precisa que eu seja, para eu me tornar, olha a obra que Ele tem que fazer na minha vida. É uma obra trabalhosa, e Ele tem trabalhado. Ele não desiste de mim. Ele não desiste quando eu não consigo fazer o que eu falei que eu ia fazer. O Senhor falou comigo, irmãos, para eu levantar às 5 da manhã para orar, que eu tinha que fazer dele a minha prioridade. Gente, levantar às 5 da manhã para ir trabalhar é uma coisa. Você não sabe o que é para você levantar às 5 da manhã para orar. Tem um peso espiritual que te amarra na cama. Tem um negócio que fica ali. Levanta agora não, agora é a hora do seu sono bom. Eu passo a noite toda suando e acordando de hora em hora, eu não sei o que é dormir 1 hora direto. Quando é 5 horas da manhã, o Senhor quer que eu levante. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor. É a hora do meu sono bom, mas eu quero o seu sono bom. Não estou falando nada em relação a vocês, estou falando em relação a mim. O que eu vou fazer se Deus quer? Aí, mas você não pode levantar às 7, você não trabalha fora. Se eu levantar às 7, pode saber que a leitura vai ficar lá, a oração vai ficar para depois, porque eu tenho um bebezão para cuidar, e eu olho para as atividades do dia, elas estão lá me esperando. E Deus me quer na madrugada. Deus quer assim o dia amanhecendo, eu de joelho dobrado. Deus colocou sobre os meus ombros uma responsabilidade. Deus colocou sobre os meus ombros um povo, uma igreja. Deus colocou nos meus ombros a responsabilidade de motivar, de influenciar, de animar, de fortalecer o seu povo e a sua igreja. E para isso eu preciso estar aos pés do Senhor, porque os problemas são muitos. Muitos. Tem hora que eu fico assim: Senhor, Senhor, tem misericórdia. Eu não sei o que fazer aqui. Então, irmãos, o que Deus ele deseja, quando Ele encontra, aí eu fiquei pensando em personagens bíblicos. Ontem, se eu não me engano, eu marquei aqui também, eu acho que foi ontem, antes de eu pregar hoje. Olha a pérola do evangelho da minha devocional de ontem. É uma grande bênção entender que há muitas mudanças na vida. As mudanças são inevitáveis. Tudo aquilo que se desenvolve muda. A Ângela lá de Petrópolis que encontra Jesus, e a chamada é uma. A que está hoje aqui é outra. A que vai estar amanhã tem que ser outra. Avalie, irmãos, avalie a sua vida. Quantos anos você está na presença do Senhor? Quantos anos você está aqui ouvindo? O que está mudando? Eu desafio os irmãos a passar essa semana pensando sobre isso. Em que a minha vida mudou em 20 anos? 20 anos de paixão de Cristo. Quantas pessoas já passaram? Eu estava vendo um vídeo antigo da paixão de Cristo, 14 anos atrás, com a Carolina dançando, minha filha, com a Mariana, filha do Euclésio, dançando. Hoje é a geração, é a vez da Gabi, é a vez de vocês. Vendo pessoas que estavam lá dançando, que hoje estão aí no mundo fazendo vergonha, desviados, se morrer hoje, vai para o inferno. E vocês hoje, jovens, estão aqui tendo a oportunidade de participar desse evento, que é uma guerra espiritual e ao mesmo tempo é algo poderoso na dimensão celestial, na dimensão espiritual. Mas o que eu entendo daquilo que está sendo dito e que eu vou guardar? Eu preciso pensar quantos anos eu tenho de crente. O que já mudou na minha vida? Quais as experiências que eu tenho com Deus? A quem eu já influenciei? Por quê?
a partir daí eu vou me levantar e falar: não quero. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um agente, um instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer a diferença. Eu quero sim mudança na minha vida. O que está impedindo? O que está impedindo? Aqui nessa pérola do evangelho que eu vi, desenvolvimento gera mudança. Você vê uma criança, ela nasce, ela vai crescendo, de um mês para o outro. Eu falei com a Carolina, meu neto fez 1 ano em dezembro, 1 mês depois, ver um vídeo dele é uma diferença assim absurda, do desenvolvimento, do avanço da fisionomia, é rápida, as mudanças ocorrem rapidamente. Ontem a Rafaela nasceu, hoje já tem 10 anos, está uma mocinha. Nós mudamos, mas essa mudança não pode ser na nossa estrutura física, na nossa aparência, porque nós mudamos e nós vamos, hoje vocês estão jovens, amanhã vão envelhecer. A nossa mudança é constante. Um dia estamos com a pele esticadinha lá, linda, maravilhosa, tudo perfeito, tudo no lugar. Amanhã eu estou envelhecendo e começa toda uma mudança hormonal, é o que eu estou vivendo hoje, mudança hormonal. E essa mudança hormonal causa mudança em tudo na vida do ser humano. E eu vou tendo uma mudança agora, degradação. É a mudança do envelhecimento. Eu vou regredindo na força, na juventude, na idade. Eu vou envelhecer para morrer. Então nós precisamos acordar. Eu quero ainda deixar algo para o Senhor, algo relevante para o Senhor. O que está impedindo? Quais as mudanças que eu preciso fazer? E ir para os pés do Senhor, irmãos. Ir para os pés do Senhor. E eu pensei em personagens bíblicos, eu já estou encerrando aqui. Eu pensei em Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Jesus estava passando e Jesus falou assim: ó, desce depressa. Desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. E o fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu promoveu mudança imediata. Será que o fato de Jesus entrar na nossa vida está levando tanto tempo assim para ver mudança? Para as pessoas verem mudança em nós? Olha, Ângela, realmente você mudou. Olha, pastor Zé Carlos, realmente você mudou. Olha, Thaís, olha, Felipe, você aceitou Jesus, eu já vejo mudança. O que acontece conosco? Como nós estamos? Essa palavra para nós avaliarmos. No caso de Zaqueu, ele restituiu tudo aquele que roubou. Ainda deu quantas vezes mais? Elias, um dia Elias estava arrasado, estava dentro de uma caverna. E Deus mandou dizer para Elias: Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna, meu filho? Eu estou aqui sozinho, olha só, sozinho. Eu estou aqui sozinho, não restou ninguém, e Jezabel quer me matar. O que Deus falou? Sai da caverna. Sabe o que ainda tinha para ele fazer? Levantar sucessor. Sai da caverna. Medo não, está sozinho não, levanta daí, não há desculpa para o Senhor. O Senhor não ouve essas desculpas. Eu estou sozinho, não tenho como servir. Eu estou doente, não tenho como fazer. O Senhor, Ele tem uma obra na minha vida e na tua vida. Cada um de nós, Deus tem propósito individualmente conosco, e não tem desculpa para Ele, não vale. E nós vemos aqui, Pedro nega Jesus. Pedro está se sentindo lá, arrasado, não mais discípulo, e agora eu traí o mestre. E Jesus, ele manda o anjo fala com Pedro, que é para ele ir lá para o mar da Galileia, que eu vou lá encontrar vocês, e ele precisa estar lá. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas, eu não estou nem aí porque você me traiu. Sabe por quê? Porque eu vi arrependimento no seu coração.
não. Eu vi desejo de continuar. Eu vi a tristeza que você sentiu quando me traiu, e eu quero investir na tua vida. Deus quer investir na minha vida e na tua vida, meu querido, minha querida. E aquela mulher samaritana do poço? Ah, sim, você já teve 5 homens, 5 maridos. Esse que você tem agora não é seu marido. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você soubesse quem está aqui e quem te oferece água, essa água que eu tenho para te dar, o que ele fez? A mudança na vida dela? A adúltera, a prostituta se tornou a primeira missionária mencionada na palavra de Deus. Deus, Ele quer mudança, Ele quer promover a mudança. A gente não pode aceitar ficar do mesmo jeito, vir ao culto, simplesmente vir ao culto. Faz meta. O Senhor tem falado comigo, olha, a dificuldade, não tem condição de ler um livro de dia, não está dando para ler, porque na hora que eu vou ler, levantando 5 da manhã dá sono. Aqui, antes de dormir, um capítulo de um livro. Tem um livro lá que eu ganhei, que eu estou doida para começar, Mulheres no Secreto. Eu li Mulheres Improváveis ano passado. Hoje estou lendo um outro livro lá que eu já ganhei há muito tempo e não tinha lido. Aqui, sabia que se ficar 10 minutinhos sem mexer no celular antes de dormir, deixar um livro na cabeceira, um livro que te edifique, isso se você já leu a Bíblia. Se não teve tempo de ler a Bíblia, troca 10 minutos do celular antes de dormir, de olhar o WhatsApp, o Instagram, e dá uma olhadinha no capítulo do dia. Faz uma oração. Você vai ver a sua vida mudar. Você vai crescer, você vai amadurecer, vai gerar fé no seu coração. Agora, sem a leitura da palavra, sem oração, não tem como ser gerado fé. Não tem. Aí nós vamos ser levados por todo vento de doutrina. Aí o que vai acontecer? Esses são os exemplos. Aí eu anotei aqui uma frase: você sabe que não consegue fazer nada a menos que comece. Então, de quanta fé você precisa para começar? Precisa de muita? Não, precisa só de vontade. Só de crer um pouquinho no que Deus é capaz de fazer na tua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo, e eu preciso. Irmãos, 5 horas o celular desperta. Só Deus sabe o que é para eu levantar e dobrar meu joelho. Às vezes eu ainda demoro um pouquinho, mas eu sei que o Senhor está me esperando nesse horário. Eu sei que é negligenciar um encontro com o Criador na hora marcada. Isso comigo. Agora, eu coloquei o relógio de oração. Você tem uma hora lá? Naquela hora que você colocou e dobra o seu joelho, o Senhor te espera. Nós temos tantos motivos de oração. Eu dobro o meu joelho. Quando eu vou olhar, já são quase 7 horas da manhã. Como tem necessidade de oração. Como nós precisamos colocar a vida primeiro da sua família. Gente, eu estou sempre falando aqui. Ora pela sua esposa, marido, e pelos seus filhos. Se você não é homem, sacerdote, para orar pela sua casa, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Me desculpa. Se você não se importa de dobrar o seu joelho, de clamar ao Senhor pela sua esposa, pelos seus filhos, nesse mundo, eu nem sei. Eu fico ali de joelho dobrado. Primeira coisa, meus filhos, meu filho Rafael, minha filha Carolina, minha filha Natália, meu filho Tiago, minha neta Rafaela, meu neto Theo, meu marido, antes deles ainda, meu marido, meu esposo.
Aí ele levanta, vai lá para a sala orar. Aí ele entra, eu estava orando por você, e eu estava orando por você. Isso cria uma sintonia no casal. É o que eu falei da outra vez, que o pastor fica falando aqui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com performance de mulher, não. Tem a ver com mais de Deus na nossa vida. Mais de Deus na nossa vida. Irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Deus quer mudança. Continue, permaneça, seja firme, seja constante, seja inabalável. Sabe por quê? Porque nós estamos envolvidos em uma grande obra. Será que a IBR crê nisso, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu vou falar, os irmãos vão repetir. Bem alto, bem forte. Olha, lembra essa semana de fazer uma análise. Vou dar um dever de casa. Senta e começa a pensar. O que tem mudado na sua vida? O tempo passou, 20 anos se passaram, 15 anos, 1 ano, não importa. Pensa no tempo que você está na presença de Deus. O amor de Deus que te alcançou. O que mudou? O que mudou? Essa é a tarefa. Para a gente não esquecer do que o Senhor falou conosco hoje. Desenvolvimento produz mudança. Mudanças vão acontecer. O Senhor está me preparando para isso. E eu fico com um pouco de medo. Porque uma mudança muito trágica para mim foi o Senhor levar minha mãe e deixar meu pai para eu cuidar. Mas com essa mudança, o Senhor está trabalhando na minha vida, no meu caráter. Às vezes a mudança não é algo bom, mas é algo que é para tratamento. O que a gente precisa entender? Jesus está presente. Jesus está presente. Ele está presente na tua vida? Tá? Se Ele está presente na tua vida, se Ele está presente na minha vida, eu tenho que ser inconformada. Inconformada em não crescer, não me desenvolver, não aprender, não avançar, não ser usada por Deus, não ser instrumento nas mãos de Deus, pecar, não conseguir orar na hora que o Senhor me chama, não conseguir ser quem o Senhor quer que eu seja. Isso é inadmissível. Eu penso assim para mim. Aí o Léo pregou domingo, eu estava ali encolhida no banco. Ele falou da família de sacerdotes, da família de Eli, que dava aquela faladinha com os filhos: ó, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão pecando e tal. Uma família que era para ser ali, ó, geração para geração, uma família de sacerdotes, e ali, de repente, o que acontece? Deus mata os filhos, mata ele, e levanta outro no lugar. Eu falei: Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Amanhã eu levanto 5 horas da manhã. Não, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. Toda dificuldade, mas eu vou. Irmãos, eu estou tentando. Às vezes eu paro 1 minutinho quando o celular desperta, e eu vou numa madorninha, daqui a pouco eu faço assim, passou uns 20 minutos. Não, eu falei com o Senhor, não, eu tenho que levantar. E eu vou orar. Eu estou falando que é algo entre eu e Deus, mas você sabe de você. Cada um sabe de si. Cada um sabe o que o Senhor espera da sua vida. E isso é sério, irmãos. Isso é sério. Pense que você está aqui hoje e é mais uma oportunidade que o Senhor está dando. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, daqui a pouco na nossa vida. Mas o Senhor está falando que Ele está presente na sua vida,
que basta uma palavra dele e ele muda toda a sua história. Mas ele fala assim, ó, vai, mas não peques mais. Cuida da tua alma, porque coisa pior pode te acontecer. E isso é palavra e oração. Palavra e oração. É devocional, é intimidade. É busca de Deus no secreto. Porque aí a alma, a Bíblia é como um espelho que revela a nossa alma e trata de nós. Amém? Amém, Jesus, amém. Levanta as mãos aí, igreja. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia.